Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance. E nesse episódio, nesse segundo episódio, a gente continua aqui com o Jordan Bonagura e um especialista em cibersegurança. E nós vamos, nesse episódio, abordar um pouco mais a questão dos riscos cibernéticos. E eu já estou com o Jordan aqui. Lembrando que o Jordan, ele está remoto, ele mora nos Estados Unidos, ele está falando com a gente aqui através de uma plataforma online, e ele já está aqui online conosco, e eu já vou, assim, trazer o Jordan para a conversa com uma pergunta. Jordan, conta para a gente o que é um ataque cibernético. Pode falar oi Olha, primeiro, tá? Pode. exato, exatamente. Esse que é, bom, muito bom estar Pode. aqui de novo com vocês, pessoal. Espero que o primeiro episódio tenha sido bem gratificante aí, bem legal, como foi para gente aqui, né, Gil? Para gente gravar, como foi para gente. Tenho certeza que a gente trouxe Exatamente. bastante conteúdo legal aí para vocês. E sim, vamos lá, né? Vamos continuar. Então, em que consiste um ataque cibernético? Esta foi a pergunta, certo? Essa foi a pergunta. Exato. Então, bom, um ataque cibernético ele é com certeza um ataque mal intencionado, né? Algo que você quer fazer para comprometer, para danificar, para seja sistema, rede, diferentes aplicações. Justamente a ideia é ou tirar o serviço do ar, ou sabotar, ou extorquir, ou tentar roubar dados, né? Então, toda vez que se fala aqui de ataque cibernético, está relacionado com isso. Uhum. Explorando um pouquinho mais aqui, Gil, técnicas, né? Normalmente as técnicas desse tipo de ataque cibernético, elas podem ser através de técnicas de phishing, né? O que que é esse phishing aqui? É quando e-mails são enviados, SMS são enviados, Tá. tentando fazer com que a pessoa clique, né? Que a pessoa faça alguma ação sobre aquilo, resetar sua senha, ganhou na loteria, né? Aquela coisa toda. Então, esse é um dos jeitos. A outra forma são os malwares, os ransomwares, que a gente falou um pouquinho na nossa edição passada, né? Existem também os ataques de negação de serviço, que a gente falou que é pegando aquela nossa tríade lá, tentar tirar a disponibilidade, né? Tentar remover o serviço Como do é que é mesmo a tríade, Jordan? Lembra o pessoal aqui, para quem não ouviu o primeiro episódio também, deveria ir lá ouvir, mas vamos só lembrar o que é a tríade, o CID, Exatamente, o CID, né? É facinho de lembrar, C e D. Então, o C e CID. D, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Lá, pessoal, pronto. Então, isso aqui é bem importante para a gente manter a tríade aí, os pilares da segurança da informação. Tá. E, obviamente, quando a gente fala de ataque cibernético, os resultados disso podem ser os mais distintos, né? Às Hum, vezes pode ser uma interrupção, onde você fica sem poder operar, então sem poder tá. faturar, obviamente com riscos e prejuízos financeiros. E o que eu considero pior aqui, na minha opinião, até pior do que o risco financeiro, é o dano, né, a reputação da empresa. Às A vezes você reputação. pode ter a evasão dos dados, né, que a gente vê praticamente diariamente hoje, isso acontecendo. Tá. E quando você diz esse vazamento de dados, isso pode vir, então, através de um ataque cibernético. Me dá um exemplo aqui. Então, a pessoa, ela cria, através de alguma tecnologia, uma maneira de acessar o sistema, roubar esses dados e jogar esses dados para o público. Isso é É, possível? exatamente. Eu diria até mais do que jogar esses dados para públicos, é vender. Existe todo um mercado aqui, que é um mercado de venda de dados, né? Sim. Então, você descobre, né, uma vulnerabilidade, então você tem um problema, vamos se dizer, lembra dos nossos aplicativos maliciosos lá, que a gente falou da nossa relaçãozinha? Nos aplicativos maliciosos que a gente tem lá, alguns deles eles abrem portas, né? Abrem jeitos de você conseguir evadir esse dado, né? Tirar este dado da empresa e realmente, como eu coloquei, quando você pega isso, você muitas vezes os grupos, né? Eles vão e submetem isso à venda. Então, você tem dados
financeiros, você pode ter dados relacionados com a parte médica, né? Você pode ter dados diferentes aqui, e para isso, obviamente, existem diferentes compliances também. Mas este é um ponto que a gente vai falar um pouquinho Sim. mais para frente. Vamos lá. Esses dados, pode haver essa intenção, como você está colocando, quer dizer, é muito natural que a gente espere só a intenção é, de algum ganho econômico a partir da venda desses dados, mas eu imagino aqui que também pode existir, e imagino que, até estava lendo alguma matéria aqui esses dias no jornal, em que a intenção era mesmo a destruição da reputação, quer dizer, não necessariamente há um interesse quando se há o vazamento de dados, não necessariamente esse interesse é puramente mercadológico, quer dizer, pode ser que haja um interesse para muito além dele, que é o prejuízo à reputação daquela determinada companhia, e daí porque a gente tem que estar sempre tão atento às boas práticas adotadas para a gente prevenir esse tipo de situação. Agora, o Jordan, me diz uma coisa, esses alvos, e aqui lembrando, né, nós estamos olhando e discutindo esses temas todos a partir da ótica das pequenas e médias empresas, até mesmo das grandes. A gente sempre parte da premissa de que as grandes empresas elas têm mais meios, elas têm mais disponibilidade de recursos financeiros para poder se proteger melhor e, portanto, elas conseguem ter sistemas, ter programas, ter maior engajamento através de programas muito robustos de governança, focados no risco da cibersegurança, enfim. Mas as pequenas e médias empresas não necessariamente têm essa disponibilidade toda de recursos, e eu acho que hoje todas as empresas nesse mundo, né, esse mundo digital, todas as empresas estão absolutamente sujeitas a esse risco. Então, como é que esses alvos eles são escolhidos? Como é que essas empresas elas são como é que esses hackers, vamos dizer assim, ou esses responsáveis pelos ataques cibernéticos, seja lá por qual Criminosos. motivo for, como é que chama? Criminosos, né? Os São criminosos. criminosos, isso, criminosos cibernéticos, como é que eles escolhem os alvos? Para além, Olha, claro, daquelas situações onde a gente tem uma suposta encomenda de um ataque direcionado, melhor dizendo. Então, vamos lembrar da situação do Cambridge Analytica, por exemplo. Eu não vou entrar aqui e trazer de novo a história do Cambridge Analytica, mas acho que deve estar na memória de todo mundo. Isso foi fortemente discutido à época, porque afetou, quer dizer, tinha total ligação com as eleições americanas, mas não estou falando desses cenários, eu estou falando de situações comuns do dia a dia, esses ataques ataques cibernéticos mais comuns, né? Como é que esses alvos são escolhidos? é, realmente, né? Assim, primeiro, essa pergunta ela é bem difícil de ser respondida, né, Gil? Mas assim, colocando a maneira que você falou, tirando as exceções, né, por retaliação, seja retaliação governamental, seja uma busca realmente, olha, eu tenho alguma coisa aqui com este grupo, com esta empresa que eu quero fazer, grupos ativistas, né? Sem Tá, ser sem ser esse tipo de coisa, eu vou dizer que, assim, não é simplesmente, como você bem colocou, não é simplesmente por um ponto de vista financeiro, muitas vezes por uma questão de oportunidade, uhum, né? Então, simplesmente você vai conseguir, às vezes, buscar diferentes empresas onde elas tenham vulnerabilidades já expostas, né? Não tenham um bom controle, como a gente falou, os usuários não tão bem treinados, né? Então, assim, é mais uma oportunidade mesmo que se encontra. tá, E aí, baseada nessa oportunidade, obviamente, as coisas acabam acontecendo e, enfim, e se entendi, segue. entendi. E aí é que o ataque acontece. Onde é que elas falham, as empresas, Jordan? Por exemplo, deixa eu melhorar a pergunta aqui. Quer dizer, eu sou uma pequena, uma média empresa, eu tenho ali
nível de cibersegurança, segurança, né, cibernética, eu tenho ali um programa um programa razoável, né? Eu tenho ali treinamentos permanentes de usuários, eu tenho códigos de conduta, eu tenho códigos de ética, eu tenho ali um aculturamento importante sendo feito com os meus funcionários, né, que são os usuários, mas ainda assim os ataques acontecem. Onde é que elas falham? Como é que a gente identifica essas falhas, se é que é possível identificar? Onde é que elas falham? Olha, não tem pergunta fácil aqui no Beyond Governance, hein? Não, não tem, aqui não tem assunto fácil. Ó, Não tem. olha, não tem assunto fácil. Não. Eu diria que assim, a gente podia até perguntar onde as empresas não falham, né? Eu acho que essa seria um pouco aqui. Mas, Dado o tamanho do risco, né? Sempre exato, acontece, né? é isso? Exatamente. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acredito que a gente volta até na primeira pergunta lá, na pergunta que a gente falou no episódio anterior, aonde muitas vezes pequenas, médias empresas, principalmente, né, como você bem colocou, elas ainda acreditam que a cibersegurança é um problema de tecnologia e não de negócio. Então, Uhum, assim, quando você fica com essa visão mais limitada, imaginando que, de novo, simplesmente alguns mecanismos, alguns softwares vão te proteger, você não está coberto. Porque existem, né, todas as outras áreas aqui que a gente falou, o teu usuário, a falta do treinamento, isso tudo. Então, eu acho que isso é um grande ponto de falha das empresas. E uma outra coisa que eu acredito fortemente aqui, até escrevi recentemente um artigo sobre isso, é, eu acho que as empresas elas acabam ficando muito com uma visão limitada, né? Olhando simplesmente para dentro da empresa. Então, você conhece suas falhas, você fica com uma visão meio que estreita. estreita, né? A gente chama aqui de tunnel vision, né? Uma coisa, Hum, eu só vejo o que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, assim, eu sei os meus riscos, né? tá. Mas, poxa, como que um atacante, um criminoso, né, vê isso? Ele não faz parte das minhas regras, ele não faz parte da minha política, né? Hum. Então, como que eu tenho que estabelecer aqui de novo um problema, uma parte de governança importante para poder considerar isso tudo? Porque senão a gente fica limitado numa visão interna de já saber os nossos problemas e acreditar, gerar uma pseudo-segurança, que eu chamo, né? Você acredita que está tudo bem, porque, olha, eu tenho os meus controles, eu tenho o meu firewall, né? Eu tenho tudo aqui, não tem problema mais nenhum. Mas muitas vezes a gente fica com essa visão distorcida, né? Isso Então, toca num ponto importante, Jordan. Desculpa te interromper, mas é que isso toca num imagina. ponto muito importante da governança, que é assim. é, As empresas, ou muitas vezes, né, os líderes, eles acreditam que estabelecendo uma política e fazendo algum programa de engajamento daquela política, ou, né, ensinando ali os funcionários, quer dizer, conscientizando seria a melhor palavra aqui, daquela política, Uhum. e aquilo está feito, e aí é um check, e aí deixa aquilo para trás. Quer dizer, isso não funciona em governança, isso não funciona em programas de compliance, isso não funciona em programas de ética. Por que que isso não funciona? Porque as coisas se renovam a cada dia. Todos Exatamente. os dias as coisas mudam. E quando a gente fala do mundo virtual, digital, online, internet, chame como quiser, isso fica ainda mais acelerado. E eu não estou nem entrando, nós vamos chegar lá, mas não estou nem entrando ainda na inteligência artificial. É, Exato. Quer dizer, o que você está dizendo, no fim do dia, para a cibersegurança, é exatamente a mesma regra, quer dizer, os seus controles, a sua política, a forma de aculturamento da empresa e esse engajamento dos usuários, ele tem que ser permanentemente renovado.
permanentemente. Exatamente. Isso não pode ser escrito em pedra e pronto, né? Porque é o que você falou. Imagina, a tecnologia muda todo dia, né? Se a tecnologia muda todo dia, imagina a parte da segurança da tecnologia. Então, Exato. assim, você tem que ter processos, políticas que estão constantemente sendo revistos. Não adianta você treinar uma vez o teu usuário no ano que ele vai esquecer daquilo, né? Você tem que ser uma coisa constante. Então, exatamente, eu acho que do mesmo modo, você muito bem colocou isso, Gil, é, tudo precisa ser constantemente revisto, constantemente atualizado, testado por partes externas, né? Sim. Testado por quem não vive a situação no dia a dia, que não está E de viciado. fora, né, com o olhar externo aquele das pessoas que estão na empresa e estão muitas vezes conduzindo os programas, escrevendo as políticas, quer dizer, tem que ter um olhar externo, né? E Exatamente, aí, né? e aí, a quem cabe, né, tudo isso? Quer dizer, cabe a todos nós, vamos voltar lá no conceito da corresponsabilidade, mas do ponto de vista, sob a ótica aqui das empresas, a liderança precisa estar olhando para isso. E aí, a mais alta liderança, CEO, ah, tem que estar olhando para essas questões sempre. E, claro, o conselho de administração, claro, né? Os board members têm que estar aqui sempre atentos a essa questão da cibersegurança, porque realmente é um grande problema. Jordan, a gente poderia ficar aqui falando mais muito, muito tempo sobre isso. Eu sei que você escreveu um artigo que chama a miopia do CISO, é isso? Exatamente. CISO? CISO. Exatamente. Isso, o CISO, ele é o chefe de segurança da informação, né? Muito bem. Exatamente. Eu sei que você escreveu um artigo super interessante sobre isso. Eu li seu artigo, gostei muito. Vamos colocar no link do episódio também, para que quem tenha interesse também conheça ali essa questão da visão estreita e do quanto é importante a gente amplificar, né, a nossa visão. E eu vou encerrar, porque já estouramos nosso tempo aqui. É isso para hoje. Nos próximos episódios, a gente volta com o tema da governança corporativa e a cibersegurança, quer dizer, nós falamos de cibersegurança, nós focamos aqui em alguns pontos de cibersegurança nesse episódio, e no próximo episódio, a gente vai fazer de novo essa conexão entre as coisas, quer dizer, nós vamos explorar um pouco quais são as medidas de gestão de risco cibernético nas pequenas e médias empresas. No link do episódio, de novo, vocês vão encontrar eh, o acesso ao artigo do Jordan, que está muito interessante, vale a leitura. Os meus contatos, contato do Jordan, enfim. E por hoje é isso, gente. Tchau, tchau. Novamente, novamente obrigado.